Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Técnico Industrial. Eu sou o Robson Luca e hoje eu vou falar aqui para você, afinal de contas, qual o conselho que representa os técnicos? É o CREA, é o CAL, é o CFT, CRT, CRQ, tantas siglas aí. E, afinal de contas, quem representa os técnicos industriais? Quem pode falar o que o técnico industrial pode ou não pode? Eu vejo que tem muitos colegas técnicos já, que há muito tempo que é técnico aí desde antes da criação do Conselho Profissional dos Técnicos Industriais, da época do CREA ainda, enfim. Tem muitos colegas que não sabem que nós saímos do CREA e estamos em outro conselho. Tem colegas técnicos que nem sabem que precisa registrar no conselho. E tem técnicos aí que estão mais perdidos do que isso ainda. Esse vídeo aqui é para esclarecer isso. Ainda alguns colegas que têm dúvida quanto a até a atuação do CREA ainda no nosso conselho. Já adianto, né? Nós não fazemos mais parte do CREA, mas é nisso que eu vou falar nesse vídeo. Vem comigo, compartilha com os colegas. Se você não é inscrito no canal ainda, já aproveita aí a vinheta para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Vamos para a vinheta aqui. E é isso. Vamos lá. Quem, afinal de contas, qual conselho representa os técnicos? Vamos contar um pouquinho de história? Bom, primeiro, né? Vamos falar o seguinte, ó. Nós temos alguns conselhos profissionais. O que é o conselho profissional? É um conselho que fiscaliza a profissão. Nós temos várias profissões, salvo engano, são em torno aí de 500 conselhos profissionais e que representam diversas categorias profissionais. Temos aí conselho eu não vou nem falar sigla aqui, mas tem conselho dos médicos, tem conselho dos advogados, dos corretores de imóveis, dos engenheiros, dos arquitetos, dos biólogos, dos técnicos em não, técnico de enfermagem é o conselho de enfermagem. Temos dos técnicos agrícolas, que mais? Tem um monte, são uns 500 aí. Então, os químicos, que tem, engloba técnico em química também, enfim. Isso é muito conselho profissional e gera muita dúvida. A questão é, esses conselhos profissionais, eles fiscalizam a profissão, eles são responsáveis pelo registro profissional. Você acabou o curso, você vai lá e registra. Tem alguns que tem que fazer uma prova, da OAB é o mais conhecido, que você tem que fazer prova, senão você não pode se registrar no conselho. Salvo engano, o conselho de contabilidade também tem prova, salvo engano, me corrijam aí se eu estiver errado. Não me lembro outro que precisa fazer prova, mas tem alguns que tem um rigor a mais do que o outro, enfim. São conselhos que eles vão tratar da profissão. Basicamente, nós temos a lei que cria a profissão, temos a lei ou decreto que regulamenta essa profissão, que vai falar o que essa profissão pode ou não pode, o que esses profissionais podem ou não podem fazer. Só que nós temos o conselho profissional que eles vão fazer o quê? Eles vão interpretar essa legislação e daí, o que tiver em dúvida eles, os conselheiros que vão resolver isso. E também eles vão defender a categoria profissional, eles vão zelar pela profissão, eles não vão defender um indivíduo, não vai defender o Robson, o José, a Maria, não. Eles vão defender a profissão. No caso dos técnicos, vai defender a profissão de técnico industrial, técnico em edificações, técnico em eletrotécnica, técnico em calçados, das mais de 160 modalidades, é bastante modalidade técnica. E esses conselhos, eu tô até assim, falando com calma, porque gera bastante dúvida. Muita gente não sabe disso, conhece mais o conselho de medicina, ouve falar, OAB e tal. Só que não sabe o que realmente faz esse conselho. E é isso. Eles. Daí cada conselho, cada profissão vai ter alguns pormenores aí, mas geralmente é o quê? É eleito conselheiros que são pessoas profissionais da área, de um determinado tempo lá de profissão,
Geralmente 1 ano, 2 anos, 3 anos, o professor pode se candidatar de tempos em tempos, tem eleições para poder se candidatar a conselheiro. Aí temos a parte de direção, diretoria, isso vai variar, tá, pessoal? Vou falar dos técnicos industriais, por exemplo, são os conselheiros de, vamos falar assim, da parte de que administra o conselho, tentar falar bem, de uma maneira assim, bem fácil, entendimento, mas é os que administram, que é as diretorias, e que envolve lá, daí são 5, é um presidente, vice-presidente, conselheiro administrativo, diretor administrativo, diretor financeiro e diretor financeiro, diretor administrativo, diretor de fiscalização, presidente e vice-presidente. São 5. E tem os conselheiros. Daí também depende. Tem a parte do Conselho Federal, Conselho Regional. Vamos pegar um exemplo, o Conselho Regional aqui de São Paulo. São 40 conselheiros. Desses 40 conselheiros tem mais 40 suplentes. Ou seja, são eleitos ali por um determinado período e eles vão, no caso dos regionais, eles vão tratar, por exemplo, da fiscalização profissional. Um profissional foi pego fazendo uma coisa errada dentro da profissão. Daí vai para julgamento, vai para ser julgado por esses conselhos regionais. Julgou não, vai multar mesmo e tal, você recorre ali no regional, depois você pode recorrer ainda para o federal, daí é outra instância, a instância federal, seria o CFT. Daí o CFT vai fazer o julgamento. Um dos papéis do CFT, que é o mesmo conselho, mas numa outra esfera, é julgar essas questões numa segunda instância. E também um outro papel do CFT é ele criar resoluções que vão tratar das profissões. Digamos assim, o técnico em edificações, ele pode fazer projeto de até 80 metros, está lá no decreto. Mas e projeto de regularização? Pode ou não pode? Então daí vem o Conselho Federal e fala, olha, para regularização de imóveis não tem limitação de área. O regional ele não pode fazer isso. O que ele vai fazer sim, a não ser que o Conselho Federal delegue isso de alguma forma para o regional, em partes, o que ele pode fazer, e daí o Conselho Regional vai tratar dessas questões regionalmente, de maneira regional, como foi feito com os bombeiros. Mas assim, quem vai falar vamos falar assim, essa interpretação da lei é o CFT, que é o Conselho Federal. E os regionais eles vão fazer a fiscalização, fazer o registro, cada um tem sua responsabilidade. Certo? Então, isso se aplica para todos os conselhos. Tem algumas diferenças, questão de quantidade de conselheiros, dentro do conselho nosso, dos técnicos mesmo, cada regional tem uma quantidade de conselheiros, enfim, tá bom? Agora, o que temos que ficar claro, o Conselho dos Técnicos Industriais não é o CREA mais. Éramos até 2018, que foi criado o Conselho dos Técnicos, hoje não pertencemos mais ao CFT. Hoje os técnicos industriais é fiscalizado pelo sistema CFT-CRT. Lembrando, o CFT é o mais conhecido, que é o órgão federal. Mas nós nos registramos no CRT, que é o Conselho Regional dos Técnicos Industriais, do estado ou da região, às vezes tem mais de um estado, mas nós nos registramos no regional. Então, quando nós vamos colocar ainda o registro profissional, é o CRT, daí você coloca traço lá, no caso se for de São Paulo é SP, tem alguns que é número, enfim, não vou entrar nisso aqui, mas você coloca exemplo, CRT, traço SP, número, é o seu CPF sem ponto e sem traço, mas o número é o do Conselho Regional, porque nós nos registramos no regional. Mas não deixa de ser, o Conselho Federal não deixa de ser também parte do nosso conselho. Assim como o mais conhecido, o CREA. O CREA é o Conselho Regional. Você não vê falar muito do CONFEA, mas o CONFEA faz parte do sistema CREA. O CONFEA ele é a esfera federal do CREA, na mesma proporção do que eu falei do nosso conselho aí dos técnicos. Tá bom? Ou seja, mas o CREA, ele sempre, estamos aí passando de quase 10, estamos quase 10 minutos, mas já vou finalizando.
O CREA ele sempre está batendo contra os técnicos, né? Brigando contra os técnicos. Mas assim, daí é uma questão, uma briga institucional. Tá? Daí é a briga do CRT com o CREA. E já adianto, não tem hierarquia. O CREA, o CAL não tem mais poder do que o Conselho dos Técnicos. O Conselho de Química não tem mais poder do que o Conselho dos Técnicos. Cada um dentro das suas modalidades. Cada um no seu quadrado aí. Ok? Ou seja, nós técnicos industriais respondemos pro CRT e CFT. Assim como os técnicos agrícolas, eles respondem para o CFTA e também tem os CRTs, os regionais, né, do CFTA. Bom, é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, deixe nesses comentários que eu faço um vídeo mais específico. Eu sei que tem muita gente ainda que tem dúvida, porque nós saímos do sistema CREA-COFEA em 2018, mas tem muitos colegas ainda que às vezes falam, olha, eu estava registrado, mas daí era registrado no CREA, como que ficou assim? Se você era registrado no CREA, a ideia é que tenha migrado automaticamente para o Conselho dos Técnicos. Mas verifique isso. Se não migrou, você tem que ver a situação, entre em contato com o Conselho Regional. Agora, questão de valores, já vou até adiantar aqui, questão de valores. Se você estava registrado antes de 2018 no CREA e não foi atrás disso até hoje, verifique como está a sua situação. Por quê? Você pode ter débitos lá no CREA e pode ter débitos também no Conselho dos Técnicos. Tá bom? Chega um período, eu sei que eles interrompem o registro. Só que veja certinho que você pode estar com débitos. E esses débitos vão para a execução. É bem complicado. Não deixe isso para lá não. Tá bom? Verifique como está a sua situação. Ah, se você nunca se registrou no CREA na época, nunca se registrou no Conselho dos Técnicos, e é técnico, cursou um curso técnico, tem um diploma técnico, registre o seu diploma. Se registre no Conselho dos Técnicos, você entra no site, tem aqui no canal, ensinando como você fazer o seu registro, tá bom? O que eu peço então para você? Deixe seu like, se chegou até aqui comigo, deixe seu like, se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal que temos aí vídeos bem bacanas aí, falando aí no nosso mundo dos técnicos industriais. Então, por hoje é só, muito obrigado, valeu, tchau, fui!